Olá, tudo bem? Se você ainda não é inscrito, eu vou te pedir que você se inscreva. E vou pedir que você pratique os 3C: curta, comente e compartilhe. O meu número de seguidores ou pessoas inscritas ainda é pequeno, então eu preciso de você. Se você curte o meu conteúdo, se isso acrescenta a você alguma coisa, se isso faz com que você cresça, que você consiga ampliar a sua visão, venha fazer parte desse clube, venha fazer parte dessa família, se inscreva, curta e compartilhe, porque quando você compartilha um vídeo, se a pessoa gostar do vídeo, ela também vai se inscrever. Hoje eu quero falar: você quer um grande elefante branco ou você quer alguns pequenos jumentinhos? Para carga, existem a função hoje motora. Você tem trator, você tem caminhão, você tem van, você tem N veículos que podem carregar carga. Mas antigamente a gente usava os animais para carregar a carga. E o jumento é um animal de carga conhecido no Brasil, principalmente na região Nordeste, porque ele é barato, pequeno, resistente. Então não ocupa espaço, não dá gasto com grande quantidade de alimento, não bebe grande quantidade de água e ele consegue trabalhar e carregar o dono e ainda a carga. O que seria hoje um jumentinho? Um jumentinho seria um apartamento abaixo de R$ 300, o qual você alugaria por pelo menos R$ 2.500, R$ 3.000 de aluguel. Ieda, por que isso? Porque qualquer imóvel que rende mais que 0,5% de aluguel, ele é considerável um imóvel que tem valia no mercado, ele tem valor agregado. Por exemplo, eu compro um imóvel de 500 mil e alugo ele por R$ 3.000. Ele está abaixo de 0,5%? Não, ele está acima de 0,5%. Porque se eu comprei um imóvel de 500 mil e vou alugar ele por 0,5%, ele vai me dar 2,5% de aluguel. Se eu alugar ele por R$ 3.000, ele já está sendo um imóvel com alto valor de retorno, ou um valor de retorno aceitável. Ué, Ieda, então o que é alto valor de retorno? Acima de 1%. Então, quando você tem um elefante branco, por exemplo, uma casa de 2, 3 milhões, ela é confortável, mas ela tem alguns problemas. Primeiro, você centralizou uma quantia muito grande de valor. Segundo, ela vai ter um IPTU caro, ela vai ter uma manutenção cara. Para que você faça a limpeza desse imóvel, você vai ter que ter pessoas especializadas para que isso seja feito. Hoje a gente já tem empresa de faxina. Dificilmente a gente tem um funcionário, como na época que eu era pequena, que ele era assalariado. Hoje a gente não escuta mais a palavra empregado doméstico. A gente escuta colaborador, diarista, minha secretária do lar, algumas palavras que vieram substituir o funcionário que era empregado doméstico. Mas mesmo assim, a mão de obra no Brasil, além de não ser especializada, ela é muito cara. E quando você tem uma casa de 2, 3 milhões, ela vai precisar de mão de obra para ser limpa, para ser mantida arrumada, higienizada. Tudo bem, Eda, mas eu posso pôr dentro de uma casa de 3 milhões 8 pessoas. Eu quero fazer uma pergunta: qual é a família hoje, composta por pai, mãe e filhos, que chega a 8 pessoas? O máximo de uma família modelo, moderna, são 4 pessoas: um pai, uma mãe e 2 filhos. A gente pode nessa família ter um ou dois agregados, que seriam sogros, sogras, mas você nunca vai chegar a 8 pessoas numa mesma casa. Então o que acontece? Quando você põe um elefante branco, que é uma casa com valor acima de R$ 1 milhão, você vai ter custo alto de IPTU, custo alto de manutenção, custo alto de limpeza, da manutenção doméstica. Se você quiser vender ela com rapidez, você vai perder dinheiro e é mais difícil achar o público que compre ou que alugue a casa. Por quê?
Porque essa casa vai ter um valor alto de aluguel, certo? Ela vai estar em média aí uns 6 mil reais de aluguel. Ieda, mas tem gente que paga 6 mil reais. Tem gente que paga 6 mil reais. Eu moro numa rua que chama Simão Álvares, em Pinheiros. Se você pegar a Avenida Rebouças, que é paralela aqui, você vai ver casas que tinham 300, 400, 500 metros de construção. Todas essas casas foram vendidas e estão sendo demolidas para serem feitos apartamentos, ou as que estão ainda resistindo ao tempo em pé, funcionam como imóvel comercial. Agora, se eu tenho 4, 5, 2, 10 apartamentos, por exemplo, você com 1 único milhão de reais, compra 3 milhões, dá 1 milhão da carta, 1 milhão seu, você contemplou muito, muito rápido, porque você tem próximo a 60, 65% de lance, e você tem 10 apartamentos. Não tem 10 apartamentos com 2 milhões? Você pelo menos tem 10 apartamentos de 250 assim. E se você conseguir comprar um imóvel menor e pagar ele à vista na planta, você teve toda a variação do INCC até a entrega do bem. Você vai ter um imóvel novo para alugar que vai, depois do período de adaptação de assembleia e de condomínio, porque a fase que você recebe o imóvel, ela é uma fase muito difícil. Primeiro, você comprou na planta. Segundo, você recebeu diferente do que você comprou, porque você viu o planejado e o apartamento decorado era todo com planejado feito sob medida, num tamanho menor do que o que você manda fazer para sua casa. Então o apartamento parecia maior. Agora você recebe um apartamento nu. E esse apartamento nu você tem que ter pelo menos de 10 a 30% de valor para vestir esse apartamento. Como assim, Eda? Eu vou fazer forro, eu vou trocar o piso, eu vou trocar o mármore, eu vou fazer sanca, eu vou fazer iluminação, eu vou fazer marcenaria. A marcenaria nunca sai menos que 15% do valor do imóvel. Nunca. Eda, mas eu comprei um loft de 30 metros e paguei 300 mil reais para você deixar ele arrumadinho, com armários funcionais para a cozinha, para o banheiro, para o quarto e para a pequena lavanderia se tiver, você vai gastar em média 30 mil reais numa boa marcenaria. Por que eu vou gastar uma quantia tão alta? Porque toda a ferragem da marcenaria é cara se ela for de qualidade, a mão de obra especializada é cara e você precisa ainda de tempo para fazer essa marcenaria. Porque quando você compra numa boa marcenaria, você entra na fila de espera. Quando você entrar num lugar e a pessoa falar, nós vamos começar a confeccionar os seus móveis amanhã, fala, eu vou fazer mais uma pesquisa. Porque se ele vai começar a confeccionar seus móveis amanhã, porque ele não tem fila de espera. O que quer dizer que nenhum cliente anterior dele está satisfeito o suficiente para contratar ele novamente ou para indicar. Então, são algumas coisas que você deve prestar atenção. Nos jumentinhos, você comprou por 200 e gastou 20 mil reais para fazer a marcenaria e tem 2 mil reais por mês de aluguel. Ou seja, você está recebendo quase 1% ou 1% ou um pouquinho mais que 1%. Esse imóvel tem o IPTU barato, a manutenção é barata, como ele foi comprado na planta, ou você comprou ele usado, porque o consórcio paga imóvel com mais de 40 anos. Se você comprou ele usado e reformou, você comprou ele por 200, se você quiser simplesmente transmutar, ele já está valendo 300, porque você gastou em média 60, 80 mil reais para deixar ele arrumadinho, porque aí você arrumou elétrica, hidráulica, piso, revestimento, planejados, deixou ele o apartamentinho do sonho. Se você tiver num prédio onde você comprou na planta, existirão vários investidores e essas pessoas vão comprar para alugar. O que vai ser alugado primeiro? O que está mais bonito, nunca é o que está mais barato, porque valor é diferente de custo. Entendeu isso? Quando você agrega valor àquilo que você está pedindo, você pode alugar por um pouco mais caro, você pode alugar por um valor que vale no mercado.
Quando você seleciona uma pessoa que paga mais no valor do aluguel, é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Infelizmente, há exceções para a regra, mas normalmente a pessoa tem um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de educação. E se ela não tiver nada disso e ela danificar o seu imóvel, como você comprovou a renda dela acima de R$ 3.000 para aluguel, ela ganha no mínimo R$ 12.000. Então ela tem como você receber os danos que ela vai causar para o seu imóvel. E Eda, você fica falando um monte de coisa ruim, não é coisa ruim. Você hoje vai entrar no elefante branco ou no jumentinho, mas eu vou fazer os 3 R's do consórcio: o romantismo, o realismo e o reumatismo. Isso é uma ideia de Cantares de Salomão. Quando ele faz Cantares, ele está no romantismo. Quando ele faz Provérbios, ele está no realismo. E agora, se você quiser saber o reumatismo, você vai assistir o próximo vídeo. Mas não é disso que eu vim falar. O que é o elefante branco? É uma casa que tem mais de 200 metros quadrados, ou ela tem um custo maior que 1 milhão. Ou ela tem um custo entre 1 e 4 milhões de reais. Ieda, mas existe propriedades assim? Claro que existe propriedades assim. Desce a Rebouças para você ver quantas propriedades em mau estado de conservação existem. Quantas propriedades de grande porte estão com as janelas e as portas cimentadas para que não haja invasão. E esses imóveis grandes, quando eles não conseguem mais receber uma família grande, porque nós não temos mais família habitual de pai e mãe seguido de 12 filhos. Nós temos uma família pequena hoje, pai e mãe, no máximo 2 filhos, só o pai e um filho, só uma mãe, um filho e um cachorro. Então o nosso formato de sociedade mudou. Essas propriedades enormes, napoleônicas, faraônicas, elas não têm mais função social. Por quê? A manutenção é cara, o IPTU é caro, a limpeza e conservação doméstica desse imóvel é caro. Então, o que acontece? Quando você tem 10 apartamentos pequenos, equivalente ao preço de uma grande mansão, você pode se dar o luxo de morar numa casa média, não precisa ser uma mansão, que inclusive seja alugada. Como assim, Eda? Eu vou morar numa casa confortável alugada e vou comprar imóveis populares? Sim, vamos voltar para o elefante branco e para o jumentinho. O elefante branco carrega simplesmente um passageiro, que normalmente é um sheik, normalmente é um rei, normalmente é um califa, por isso ele vai num elefante. O elefante come muito, bebe muito, suja muito, precisa de estar num lugar adequado a ele com muito espaço. A casa grande vai ocupar grande espaço, vai dar grande gasto, vai ter grande pompa, como se você fosse um califa ou um rei, mas o custo dela é muito grande. O que você pretende? Construir uma economia suficiente, rentável para o seguro futuro, um seguro futuro, um futuro seguro? Ou você quer viver com conforto e o dia que você for vender essa propriedade você perder dinheiro? Então o que acontece? Por que você vai perder dinheiro quando vender essa propriedade? Quem vai comprar essa propriedade? As construtoras. E a construtora te paga o metro quadrado do terreno. Ela não leva em consideração tudo que foi construído, porque ela vai demolir. Tudo na vida tem fim e utilidade. Eu comprei esse carro com o fim de me locomover. Qual é a utilidade dele? Me levar e me trazer para o lugar. Eu comprei uma casa com o fim de não pagar aluguel. Qual é a utilidade dela? Me abrigar do sol, do frio, do calor, me dar confortabilidade, eu ter mobilidade. Ela está perto de metrô, de ônibus, com facilidade de locomoção. Então, os apartamentos pequenos hoje, eles normalmente nem têm garagem, porque eles estão perto do metrô. A lavanderia é comum, faz parte do que o prédio oferece. Eu tenho lavanderia, bicicletário, sala de estudo, de trabalho, tudo dentro do condomínio. Porque os apartamentos hoje, eles estão virando simplesmente um dormitório. Só que esse dormitório te dá uma rentabilidade, 10 dormitórios te dão uma rentabilidade infinitamente maior que uma mansão. Então, você quer escolher um elefante branco ou alguns jumentinhos?
Ieda, como funciona isso? Entra aqui abaixo no link do vídeo, vai estar o meu Instagram, vai estar o meu telefone. Eu vou pedir para o André, que é o moço que põe os meus vídeos no YouTube, colocar o telefone no vídeo. Você pode me ligar, você não paga nada para conversar comigo. A gente pode bater um papo, eu posso te orientar em algum sentido. Outra coisa muito interessante, o apartamento pequeno tem o IPTU barato, tem custos cartorários baratos, tem IPTU barato, tem manutenção barata, é fácil de vender no momento de necessidade e o aluguel dele é mediano. Para o que você pagou, o aluguel não é barato. Ele é um aluguel satisfatório, que está acima de 0,5%. Então você hoje decide, você quer um elefante branco ou você quer alguns jumentinhos? Vem comigo e fala aí se você gostou do vídeo, fala aí o que você gostaria de estar falando. E outra coisa, eu quero frisar uma coisa, consórcio não é só coisa boa. Comprou, pagou em dia, contemplou. Comprou, pagou atrasado, não participou da assembleia, aquela assembleia você perdeu, tem que voltar a pagar em dia. Comprou, cancelou, tem multa. Você nunca vai receber 100% do que você investiu no consórcio cancelado. E vai receber quando a sua carta for sorteada no sorteio dos cancelados ou quando quitar o grupo, acabar o grupo. Então, o que é o consórcio? É uma compra consciente que você compra para comprar, pagar em dia, contemplar, comprar seu bem e nunca para cancelar. Ieda, houve um imprevisto e eu não consegui pagar, tive que cancelar. Enquanto o seu grupo estiver ativo, você pode retornar para o mesmo grupo com a cota diferente, desde que haja vaga. Nesse grupo diferente, desde que haja vaga, você vai reativar o seu consórcio pagando 1% do valor do crédito. Vem falar comigo, Ieda Jardim, do Café com a Ieda, Consórcio Nacional Embracon. Muito obrigada, uma feliz semana, já que hoje é segunda-feira.